Meus queridos amigos, irmãos, a paz de Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, esteja com você lhe abençoando em toda a sua forma de viver. Meus queridos, antes de mais nada, eu peço a você que está ouvindo neste momento esse vídeo, entre lá no meu YouTube, no meu canal, e você vai procurar pelo presbítero José Vicente, para que possamos aprender junto da parte de Deus. Dê um like, compartilhe, se inscreva. Amém, meus amados, né? Neste vídeo eu irei estar falando a respeito da diferença da Bíblia Católica Apostólica Romana e da Bíblia Protestante. Se há diferença ou não há. Amém? Há aqueles que me perguntam, há aqueles que perguntam uns para os outros, há aqueles, principalmente os católicos apostólicos romanos, que afirmam que a Bíblia verdadeira é só a católica apostólica romana, que a Bíblia protestante ela está errada, ela não contém a verdade. Ah, meus queridos, vamos aprender um pouco mais disso? Em primeiro lugar, vamos para a Bíblia. Já que eu estou falando de Bíblia, vamos para a Bíblia, não é verdade? Então, abra comigo sua Bíblia no livro de 2 a Timóteos, capítulo 3, verso 16, que fala: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meus queridos? E por que muitos falam isso? Principalmente os católicos apostólicos romanos. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Antes de falar alguma coisa, antes de confirmar, de debater, vamos procurar conhecer um pouco mais, não é verdade? E por que será que muitos falam? Bom, a minha forma de pensar, o que eu posso dizer da minha parte, quem sabe os católicos falam que a Bíblia protestante é errada porque no século XVI nascia um homem chamado Martinho Lutero, filho de um camponês, a qual este veio a ser padre da Igreja Católica Apostólica Romana. E no dia 10 de novembro de 1483, nasce esse homem chamado Martinho Lutero. Lá, depois que ele vira padre, em 1513, Martinho Lutero, como sempre, lendo a Bíblia, porque naquela época só quem podia ler a Bíblia era padre, bispo, freire, papa, ou seja, quem fazia parte quem era lá de dentro do papado da Igreja Católica Apostólica Romana. E Martinho Lutero, lendo a Bíblia, ele se deparou com um versículo chamado o justo viverá da fé, e muitos outros, lendo muitos outros, a Bíblia toda. Daí então deu-se o início ali a reforma protestante. Pode ser por isso. Hoje não vou falar a respeito disso, é um assunto que eu falarei depois, sobre Martinho Lutero, sobre a reforma protestante. Certo, meu amado? Aí tem um outro toque. Segundo, pode ser que os católicos afirmam que a Bíblia protestante está errada, porque está escrito João Ferreira de Almeida. Esta é a Bíblia. João Ferreira de Almeida, a Bíblia protestante. Ou afirmam que a Bíblia Católica Apostólica Romana, edição pastoral ou edição paulina, afirma que esta é a certa. Meus amados, tanto uma como a outra está correta, está certa. Só que a Bíblia Católica Apostólica Romana, ela tem 7 livros a mais. 7 livros a mais, que foi colocada antes que os outros livros, 66 livros, foram canonizados. Estes 7 livros a mais, quem colocou
Foi no primeiro concílio do papado da Igreja Católica Romana, da Católica Apostólica Romana, criou a Cúria Romana. O que é a Cúria Romana? Certamente é um grupo de homens, de pessoas, criado um secretariado, por que não dizer, e dão autoridade ao Papa, deram no concílio, no primeiro concílio. Até hoje o Papa tem essa autoridade, através da Cúria de Roma. Cúria. Até hoje ele pode escrever um livro, a Igreja Romana pode escrever um livro e tem essa autoridade pelo Papa. O Papa tem, se é de Deus eu não sei, mas ele tem essa autoridade dada pela Cúria, pelo concílio, e de colocar na sua Bíblia Católica Apostólica Romana. O Papa pode fazer isso, como no primeiro concílio ele colocou os 7 livros a mais. E quais foram esses 7 livros a mais? Que na protestante são 66 livros. Então vamos lá, com 7 a mais dá quanto? 66, 67, 68, 69, 70, 71 livros. Ou 72. São ele qual? Deuteronômio, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus e Sabedoria. Isso aqui é um assunto que eu escreverei. Eu vou falar a respeito em outro vídeo. A respeito da Bíblia Católica Apostólica Romana. Hoje eu estarei falando a respeito da Bíblia Protestante. Neste livro eu estou falando para vocês a respeito da Bíblia Protestante. Qual foi a forma que ela foi colocada? Ou seja, o Papa teve, com autoridade no concílio, no primeiro concílio, pela Cúria de Roma, um grupo que foi formado para dar essa autoridade ao Papa para colocar o livro. E colocou esses 7 livros a mais, como hoje, se ele quiser, ele ainda pode. Amém, meus amados? Essa é a diferença. 7 livros a mais colocado pelo concílio, o primeiro concílio de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana, pela Cúria de Roma, dada a autoridade ao Papa, como até hoje tem. Os irmãos entendem? No próximo vídeo irei falar mais a respeito disso. Então, meus amados, a composição da Bíblia protestante, a reforma pelo protestante, a forma que a gente colocamos foi na sua maneira literária, na sua ordem, diferente da Bíblia hebraica. Mas não deixa de ser errada. Vamos ver abaixo a versão da Almeida, que foi colocada em sua forma. Da sua Almeida. Assim como a maioria da Bíblia usada pelos protestantes, tem procurado ordenar livro de acordo com o seu conteúdo. Amém? Ou seja, histórico, teológico, literário, na seguinte maneira. Vamos lá? Vamos. O Antigo Testamento foi colocado na sua forma, na sua ordem literária, como Gênesis, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. 5, Pentateuco. Amém? Estão entendendo? Literatura histórico-narrativa. Vamos lá, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 2 Crônicas, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Amém, meus amados? Terceiro, literatura poética sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Leitura profética, profetas maiores, que tem os menores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Amém, meus queridos. O Antigo Testamento, nós sabemos que a Bíblia tem 66 livros. 39, ou seja, no Antigo Testamento, o livro profetas menores, pré-exílicos, estão nesta ordem. Oséias e Sofonias e os livros profetas menores, pós-exílicos, estão nesta ordem. Ageu, Macabeus. No cânon hebraico, Daniel é considerado um livro dentro do bloco literário dos escritos. É um pouco complicado, mas procure conhecer, procure saber mais, para que possamos saber o que é a Bíblia. Amém, meus amados? Vamos para o Novo Testamento. São 27 livros a mais.
A mais não, desculpa, meu amado. São 27 livros a mais assim do que os 39 que é do Antigo Testamento. Com mais 27 dá 66 livros na versão João Ferreira de Almeida, como é falado a protestante. Amém? Ou seja, ela foi colocada assim: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, literatura histórico-narrativa, Atos dos Apóstolos, literatura epístola, ou seja, epístola paulina, Romanos, né? 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Título e Filemão. Amém? Profecia, Apocalipse de João, ou seja, livro de Apocalipse. Meus queridos, talvez sua cabeça pela primeira vez ouvindo isso deu uma giratória, mas nada melhor do que procurarmos saber um pouco mais daquilo que a gente lê, o livro mais conhecido da Terra, por que não dizer da Terra. Então, meus amados, que procuramos saber mais. Não há nenhuma diferença da Bíblia Católica Apostólica Romana para a protestante. Simplesmente a católica tem 7 livros a mais, como eu falei, Deuteronômio, Tobias, Judite, 1 e 2 Macabeus, Sabedoria, 7 livros a mais, colocado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que está na Bíblia Católica. Edição pastoral essa, mas não há nenhuma diferença, porque foi colocada depois que o canonizou a Bíblia. Foi criado no primeiro concílio de Roma, uma cúria, a qual deu e dá autoridade até hoje ao Papa, para que ele tenha o poder de colocar qualquer livro hoje, canonizar e colocar na Bíblia, a qual é essa. Se é certo, se é verdade, se é de Deus, se pode, eu não sei. Mas o Papa teve e tem essa autoridade, como teve de colocar esses 7 livros a mais, meu amado. Mas que a diferença não. A palavra de Deus é uma só, ela não muda. É a mesma para todos sempre. Meus queridos, no próximo vídeo eu estarei falando sobre sobre a Bíblia Católica Apostólica Romana. Neste vídeo eu falei a respeito da Bíblia protestante. Deu um respaldo. Tem muitos outros conhecimentos, mas não vou falar mais. No próximo vídeo falarei sobre a Bíblia Católica Apostólica Romana. Amém, meus amados? No próximo vídeo se inscreva no canal lá, para que no próximo vídeo você venha saber um pouco mais. Ou seja, procure lá no YouTube, José Vicente, Presbítero José Vicente, e se inscreva, dê um like, comente, fale o que você achou, se gostou, se não gostou, se acha que é verdade, que não é verdade, para que possamos aprender de Deus. Bem, meus amados, que o Espírito de Deus esteja com você, lhe abençoando, lhe guardando, consolando em toda a sua maneira de viver. Fique com Deus, um abraço a todos.